Boa noite, a graça e paz de Jesus, irmão. A graça e paz. Espero que essa palavra ela possa falar com você. Espero que Deus possa trazer para você sobre a sua vida a revelação que vem da parte de Deus. Quero falar para vocês hoje no livro de Gálatas 1, quando o apóstolo Paulo diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por parte de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo na igreja de Galácia, graça e paz da parte de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século, mal segundo a vontade de Deus nosso Pai, o qual seja dado glória para todos sempre. Amém. Aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo para a igreja de Galácia que tudo que ele recebeu não vem da parte de homem, ele não aprendeu com homem algum, porque o que estava acontecendo na igreja da Galácia? Eles estavam falando para o apóstolo Paulo quem realmente que escolheu o apóstolo Paulo para ser apóstolo. O evangelho que o apóstolo Paulo estava pregando era outro evangelho. As Galácias estavam dizendo dessa maneira: ó Paulo, o evangelho que você está pregando é diferente do evangelho que Pedro, Tiago, João prega. É outro evangelho. Porque você não fala das pessoas circuncidar, você está pregando outro evangelho. Quem te escolheu você, Paulo, para ser apóstolo? Quem escolheu você? Isso que os Galácias estão falando para Paulo. Quem realmente escolheu você? Quem elegeu você para ser apóstolo? Aí Paulo fala: homem nenhum me escolheu. Aliás, eu não aprendi com homem nenhum. O evangelho que eu prego vem da parte de Deus. Foi Jesus que me escolheu. Foi Jesus que me elegeu. Foi Cristo que me escolheu. Esse evangelho que eu prego, os apóstolos não acrescentou nada, porque é o mesmo evangelho que eu digo. Paulo está falando para os Gálatas. Por quê? Porque Paulo está o quê? Está confrontando eles. Paulo está dizendo para eles que eles acreditam que eles foram salvos pela graça, mas agora eles estão fazendo algo para merecer algo de Deus. Eles estão o quê? Abandonando a graça e querendo ser justificado com Deus na base do seu merecimento. E Gálatas está confrontando Paulo. Está dizendo para Paulo: Paulo, esse evangelho que você está pregando não é o mesmo que Pedro, Tiago e João prega. Esse evangelho que você está pregando, ele não vem da parte de Deus, porque é outro evangelho. Você não prega sobre a pessoa circuncidar, você não fala, você fala coisa diferente. Quem que realmente, Paulo, colocou você como apóstolo? Aí Paulo diz: eu não aprendi nada da parte dos homens. Mas também eles não acrescentaram nada sobre o evangelho que eu prego. Aliás, quem me deu, quem instruiu eu foi Cristo. Na onde, Paulo? Na onde que você foi instruído por Cristo, sendo que você ainda não era apóstolo, você era perseguidor de cristão? Quando, Paulo, que Cristo instruiu você? Aí ele fala: conheço o homem, não sei. Se foi arrebatado no corpo ou espírito, não sei. Só sei que ele ouviu coisa. O Sérgio Calda, ele colocou assim, ó: Reinaldo, sem desfazer de ninguém, nem de religião, explica para nós quem
os apóstolos estabeleceram como autoridade na Bíblia? Vamos ver mais. As autoridades constituídas pelos apóstolos estão até hoje. Nós sabemos que não é pastor, homem, padre, nem... A Bíblia, se você for pegar biblicamente, apóstolo, como na Bíblia, não existe mais. Aqueles apóstolos teve que andar com Cristo. Se você pegar pastor na Bíblia, Efésio, ali fala, mas pastor, Jesus disse em João 10:10, em João 10, que ele é o único pastor. Por quê? Esse pastor que as ovelhas ouve e que ele conhece as suas ovelhas. Só que Jesus deixou. Ele deixou o dom. Um para apóstolo, um para mestre, um para doutor. Ele deixou. Se você pegar em Efésio, lá está dizendo. Ele deixou o dom. Então, hoje você é inspirado pelo Espírito Santo. Ele usa, não precisa, só que hoje tem pessoas escondendo atrás de título. Você não precisa de título hoje para falar da graça, para falar do amor de Deus. Não, hoje todos nós hoje somos que? Somos sacerdote. Todos. Através de Cristo. Só que o apóstolo Paulo, então, ele desce na igreja de Galácia e eles falam para o apóstolo Paulo: quem, Paulo? Quem que escolheu você para ser apóstolo? Porque o evangelho que você está pregando, esse evangelho é outro evangelho. Você está dizendo que Jesus perdoou nós de todos os nossos pecados. O evangelho que você prega, nós não precisamos mais circuncidar. Que evangelho que é esse, Paulo? Na onde que você aprendeu esse evangelho? Os apóstolos não pregam esse evangelho. Aí Paulo diz: esse evangelho eu não aprendi na parte de homem algum. Mas só que também eles nada acrescentaram. Esse evangelho que eu prego para vocês foi Cristo que acrescentou para mim. Ele que me instruiu como eu deveria pregar. Foi Cristo. Na onde, Paulo? Na onde que Cristo falou para você, Paulo? Cristo deu esse evangelho, deu essa revelação para você quando e onde? E o apóstolo Paulo vai falar: conheço o homem, há 14 anos, não sei, que foi arrebatado, o espírito ao corpo, foi até o terceiro céu e ao paraíso. Lá ele ouviu coisa que não é lícito de um homem falar. Ou seja, Jesus Cristo trouxe a revelação para o apóstolo Paulo. Porque antemão Paulo era o quê? Era perseguidor de cristão. Paulo estava envolvido diretamente na morte de Estevão. Mas agora, Deus pega essas pessoas que você não dá nada por ela. Quem daria alguma coisa para o apóstolo Paulo? Quem diria que ele podia ser um cristão? Vamos suponhar que o apóstolo Paulo vem hoje na sua igreja. Fosse uma pessoa tipo o apóstolo Paulo. Um ladrão, um matador, um alcoólatra, um drogado, uma pessoa perdida, uma pessoa que ninguém dá nada por ela. Você apostaria que daria alguma coisa? Não. Por quê? Porque o ser humano é desse jeito. O ser humano é especialista para apontar. O ser humano é especialista em julgar os outros. Ninguém queria andar com o apóstolo Paulo de medo. E eles falavam: quem, Paulo? Quem que elegeu você? Porque o evangelho que você prega não é o mesmo que Pedro, Tiago, João está pregando. É o outro evangelho. Você fala que nossos pecados já foram perdoados. Você fala, Paulo, mas quem que deu para você esse evangelho? A partir desse ponto, Paulo muda completamente o seu argumento.
ele traz agora aos Gálatas a volta do evangelho da graça. Ele apela para o coração dos apóstolos e trata afetuosamente aos Gálatas, irmão, ele chama os irmãos Gálatas, por causa disso, vocês têm decaído da graça. O que eu falo para vocês é o evangelho que eu recebi de Cristo. Por quê? Porque os Gálatas aprenderam que eles foram salvos pela graça, mas para a justificação deles, eles acreditavam que eles teriam que fazer boas obras para que Deus justificasse eles. E Paulo está o quê? Está afrontando eles. Paulo está afrontando, está colocando argumento claro para eles, mostrando para eles que eles estão errados. Eles estão errados. O argumento de Paulo diz: vocês eram escravos e agora vocês são filhos. Vocês conheciam Deus, mas agora vive ainda baseado no seu mérito, baseado na escravidão. Vocês estão querendo voltar para trás. Não, Jesus já resgatou vocês, Gálatas. Não queira de novo escravizar. Pelo quê? Pelo espírito de engano. Cristo já resgatou vocês. Vocês hoje são livres. Agora, o que mais eu fico entristecido é os Gálatas querendo voltar de novo a praticar a lei. Colocar o que? Debaixo de escravidão e espírito maligno. E Paulo está afrontando eles. Por quê? Porque eles querem dialogar com Deus, para agradar a Deus. Eles acham agora que eles têm que praticar boas obras, eles acham que eles têm que fazer coisa boa, porque senão Deus não vai abençoá-lo. E Paulo está dizendo: hoje vocês já são filho, você já não é escravo mais, você já é filho. E hoje, nas igrejas que nós vivemos hoje, é como se fosse a igreja de Gálatas. As pessoas querendo dialogar com Deus em base de troca, em base de barganha. A pessoa querendo se abençoar com base: se eu fazer algo para Deus, Deus pode agradar de mim, aí Deus pode me abençoar. Porque se na minha vida tiver pecado, se na minha vida tiver falha, eu não posso receber a bênção de Deus. Aliás, pode vir na minha vida maldição. Pessoa especialista em falar para você dessa maneira. É a igreja de Gálatas. E aí o apóstolo Paulo diz: ó Gálatas, insensato, vocês parecem que estão loucos, vocês foram enfeitiçados. Quem que enfeitiçou vocês, Gálatas? Quem que ensinou vocês que para vocês ser justificado, para vocês receber a bênção de Deus, depende do seu merecimento, depende do seu mérito? Quem que ensinou isso para vocês? Não é o evangelho de Cristo. Vocês parecem que estão enfeitiçados. O apóstolo Paulo está irado com Gálatas. Agora, veja bem. A igreja de Corinto era uma igreja perturbadíssima. Só que a igreja de Corinto tinha todos os dons. Tinha todos os dons a igreja de Corinto. Os dias da ceia, uma pessoa comia demais, outra ficava bêbada. Era filho saindo com madrasta. Era pessoa levando os crentes ao tribunal. Mas mesmo assim, Paulo nunca chamou os coríntios de tolo, nem de insensato. Agora, a igreja de Galácia, Paulo falou: vocês são os tolos. Quem que enfeitiçou vocês? Quem que ensinou vocês esse padrão? Do mesmo jeito que vocês são salvos, é do mesmo jeito que a justificação vem à sua vida. Como que você foi salvo, Gálatas? Será que vocês foi salvo baseado no seu bom comportamento? Será que nós somos abençoados porque somos bonzinhos? Do mesmo jeito, Gálatas, que Jesus os salvou vocês. A santificação,
a justificação, a bênção de Deus, ela vem para vocês da mesma forma que Jesus o salvou. Esse evangelho que vocês estão seguindo, isso não vai trazer bênção para vocês. Aliás, vai trazer para vocês condenação, vai escravizar vocês. Vai escravizar vocês, vai levar vocês o quê? Vai levar vocês à morte, Gálatas. Vocês hoje estão livres da lei, mas ainda assim quer dialogar com Deus com base no seu merecimento, com base no seu favor. Isso é decair da graça. E decaindo da graça, Cristo já não pode operar sobre vocês. E o apóstolo Paulo está corrigindo a igreja de Galácia. E eles frontavam o apóstolo Paulo. Quem, apóstolo? Quem, Paulo, que elegeu você? Porque o evangelho que você está pregando é diferente. O evangelho que Pedro, Tiago, João e os mais apóstolos pregam. Cadê a lei que você ensina? Cadê as pessoas circuncidadas? Você não fala nada disso. Aí o Paulo diz: eu desci com Tito para Jerusalém e os apóstolos nada falaram para mim a respeito da circuncisão. Eu não recebi nada dos apóstolos. Eles não acrescentaram nada no evangelho que eu prego, porque o evangelho que eu prego é segundo a graça. Foi Jesus quem me deu. Por isso que Paulo, quando começa a falar, ele fala da ceia. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, é ele que fala da ceia. 1 Coríntios 11, 23. Porque ele diz assim, que eu recebi do Senhor. Mas ele recebeu quando e onde que ele recebeu a ministração da ceia? Sendo que o apóstolo Paulo, ele era o quê? Perseguidor. Ele não era apóstolo. Mas mesmo assim ele fala da ceia do Senhor. Quando que ele recebeu e onde? Porque ele está dizendo, o que eu recebi do Senhor também entreguei. Se você ler 1 Coríntios 15, 1, 2, 3, ali ele vai falar, eu recebi do Senhor o Evangelho. E agora eu estou entregando para vocês o Evangelho. Jesus morreu para nos salvar, para tirar a escravidão que havia sobre vocês, para tirar o peso. Mas mesmo assim, tem muitas pessoas que veem de olhar para o sacrifício de Jesus, ela quer olhar para ela mesma. Por quê? Para ver se ela consegue achar algum mérito nela. Se ela achar algum mérito nela, agora ela acha que Deus tem por obrigação abençoá-lo. É que Paulo disse. Por quê? Porque a pessoa ainda não acredita que ela já é abençoada, ela já é justa, ela já é santificada. No momento que Cristo ele foi assunto ao céu, você também foi com ele. O que Cristo é, você é também. O que é de Cristo é seu também. Mas por que o povo não entende? Por que o povo pensa assim, irmão, mas então, irmão, é tão fácil, o apóstolo Paulo diz que já não tem condenação, que Cristo pagou o preço, que sobre a minha vida hoje, eu não preciso fazer nada, Cristo já resgatou eu da maldição da lei, mas então, irmão, é muito fácil. É fácil mesmo. Foi Cristo que disse. Foi Jesus quem disse. Hoje você não está mais debaixo de escravidão. Hoje você não está debaixo de espírito maligno nenhum. Hoje você não está debaixo de lei nenhum. Hoje você não está debaixo de diabo nenhum. O diabo hoje não pode condenar. Quando o diabo vir apontar para você, você mostra suas mãos. Aí você vai falar, irmão, mas que mão? A mão furada. Você mostra
Porque espiritualmente, quando você mostra a sua mão, o diabo vai ver Cristo na sua vida. Por quê? Porque você é justificado. Cristo está dentro de você. Quando você mostra sua mão, espiritualmente o diabo vê Cristo. Porque já não é você quem vive, mas Cristo vive em você. E uma vez que Cristo vivendo em você, você mostra a sua mão. Só que espiritualmente, o diabo não vai ver sua mão. Ele vai ver a mão de Cristo. Por quê? Cristo, ele envolve você por fora. O Espírito Santo envolve você por dentro. Você tem um selo de proteção. Quando Adão pecou, ali teve que matar um cordeiro. Esse cordeiro cobriu Adão por fora. Ou seja, colocou uma cerca em volta de Adão. Aí veio o Espírito Santo, entrou dentro de você. Ou seja, você não é somente limpo por fora, mas como também é limpo por dentro. Agora, quando Deus olha em você, Ele não pode punir você mais, porque você é lavado por fora e lavado por dentro. Jesus envolve você por fora, o Espírito Santo está dentro. Isso é o Evangelho, isso é a graça de Deus. Mas os Gálatas estavam querendo de novo voltar no quê? Observância da lei. Eles estavam querendo dialogar com Deus baseado no seu merecimento. Quantas pessoas hoje não querem dialogar com Deus baseado no seu merecimento? Essas pessoas orgulhosas, essas pessoas soberbas, acham que não peca, acham que é justa. Foi Jesus quem disse: aquele que disser que não tem pecado se faz mentiroso, e o seu pai é o diabo. Agora eu pergunto para as pessoas que gostam, os estudiosos da Bíblia, eu faço uma pergunta: por que Adão morreu? Quando Deus fez Adão para morrer? Claro que não. Claro que não. Deus fez Adão para não morrer. Mas por que Adão morreu? Porque Adão pecou. Então a pessoa só morre. Vou de novo, a pessoa só morre porque tem pecado. Se a pessoa não tiver um pecado, se ela não tiver nenhum pecado, a morte já não pode pegar ela. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A partir do momento que você pecou, a morte tem por recompensa matar você. Agora, qualquer um, quando você vê um morto lá, esse morto tem pecado. Esteja ele em Cristo ou fora de Cristo, ele tem pecado dentro dele. Agora eu te pergunto, se o pecado da pessoa levar alguém para o inferno a partir do momento que ela creu, quem vai ser salvo? Porque todos que morrem têm pecado. Quem vai ser salvo? Eu te pergunto para você. Porque para Deus, um pecado já faz separação de você e Deus. Você não precisa ter dois pecados. Se você tiver um só, Deus já não ouve você. Você já encontra separado de Deus. Mas só que a cabecinha das pessoas, elas acreditam que o pecado vai levar a pessoa à perdição. Não. O que vai levar você à perdição é se você crê ou não em Jesus. A Bíblia diz que quando você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Mas agora, o que os evangelhos colocaram na mente? O que os cristãos colocou na mente? Ah, irmão, se quando Jesus voltar, se ele encontrar você em pecado, você perde a sua salvação. Meu amigo, foi Jesus quem disse: quem não peca. Se você disser, é Jesus quem disse, se você disser que não tem pecado, se faz mentiroso e seu pai é o diabo. E se você pecar, tem um advogado. Para o quê? Para acusar, não para defendê-lo.
Agora a Bíblia diz que o que dá força para a pessoa pecar, será que é a graça ou é a lei? Você que gosta de falar muito da lei, o que dá força para a pessoa pecar é a lei. Mas a graça não. A Bíblia diz que na onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça que liberta. Mas a pessoa inverteram. O que as pessoas, eles inverteram? Eles falam assim, irmão, mas então você vai ensinar o povo a pecar. Se é de graça, não. Na onde tem graça, o pecado já não pode mais dominar você. Na onde tem lei, vai dar força para o pecado. É o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 15, 56. A força do pecado é lei. Agora a graça. Na onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, a graça sempre vai ser maior. Mas agora, se você colocar na mente, seu irmão, mas em Hebreus 6, o que diz lá? Em Hebreus 10, irmão. Em Mateus 24, 13, o que diz? Lá não está dizendo, irmão, que as pessoas que foram salvas um dia e hoje decaíram da graça, elas vão perder a salvação? Se você pensar assim, a morte de Cristo não faz efeito na sua vida. Se você pensar dessa maneira, desse jeito, que efeito que Cristo fez na sua vida? O que realmente Cristo mudou na sua vida? Cristo morreu por você, meu amigo, quando você era justo ou quando você era ímpio? Não. Cristo morreu por você para quando você era ímpio. Você era um miserável, você estava apartado de Deus, você estava debaixo da cobertura do diabo. E mesmo assim, Ele deu a vida dele por você. Agora, você quer dialogar com Deus com base no seu merecimento? Que merecimento você tem quando você jejua, quando você acha que você é justo? Nesse dia é o dia que você mais peca. Por quê? Porque a justiça própria, ela está dentro de você. Quando você acha que você é justo, você esquece de olhar para Cristo. Não queira achar justiça dentro de você. Porque o Espírito Santo diz que ele vai vir convencer o mundo do pecado. Mas os crentes, ele vem convencer da justiça própria que habita dentro dos crentes. Se o dia que ele voltar, achar dentro de você justiça própria. A Bíblia diz que pela morte de Jesus, você foi sarado, você foi justificado, você foi colocado dentro de Cristo e hoje Cristo está na onde? Com o Pai. Espiritualmente também você está. Tudo que pertence a Cristo, meu amigo, pertence a você. Tudo que Jesus fez por você, porque você não merecia, você era uma pessoa ímpia, você era um miserável, você estava perdido, você estava no rio de lama e Cristo passou, viu você lá. Não foi você que escolheu Jesus, o que estava perdido era você, mas mesmo assim Cristo desceu do céu. Ele olhou para você, sabe o que ele viu em você? Ele viu você a imagem dele, a imagem de Deus. Ele salvou você, não é porque você merecia, não é porque você tinha mérito. Aliás, ele salvou você porque você tinha desmérito, você não merecia, mas mesmo assim, ele amou você de tal maneira, meu amigo. Ele amou você de tal maneira que ele escolheu ficar na cruz no seu lugar. Na cruz não era o lugar de Cristo, era o seu, era o meu. Cristo nunca pecou, mas ele fez pecado por mim e por você. Agora, quando Deus olha em você, sabe que Deus vê agora, Deus quando olha em você, depois da morte de Cristo?
Deus olha você justo, Ele olha você justificado, do mesmo modo que Deus fez com Adão, Cristo fez com você. Você hoje, aos olhos de Deus, você hoje é justo. Não é que você não peca, você peca. Por que você peca? Por causa de Adão e porque o pecado habita dentro de você. Mas vai chegar um dia que Cristo vai fumegar o pecado que habita dentro de você. Mas hoje você não é escravo mais do pecado. Por causa de você? Não, por causa de Cristo. Olha para Cristo. Se você tirar o olho de Cristo e olhar para você, você vai encontrar em você justiça própria. Você vai achar que você é bom, você vai achar que você merece, você vai achar que Deus tem a obrigação de abençoá-lo você, porque você está praticando boas obras, você está fazendo por merecer. Não, meu amigo. Deus só abençoa você por causa de Jesus. Jesus é justo, mas você não. Só que você hoje se tornou justo por causa de Cristo. Por causa de Jesus. Jesus, o que Jesus fez? Vamos comigo. Jesus pegou o seu pecado, o seu e o meu, colocou sobre o corpo dele. E pegou a justiça dele, lançou sobre você. Para quê? Para que Deus não descarregasse a ira sobre você, mas sim sobre Cristo. E na cruz Jesus disse: Pai, está tudo consumado. Você entra a partir de está tudo consumado. Você entra justo. Quando Jesus disse está tudo consumado, eu e você entrou dali para frente. Sem nenhuma condenação. Jesus disse: todo aquele que estão em Cristo Jesus já não há mais nenhuma condenação. E dos seus pecados eu não lembrarei mais. Agora, no Velho Testamento, o que eles faziam com o seu pecado? Eles lembravam você até quando? A primeira, segunda, terceira e quarta geração. E Deus, Ele só podia dialogar, Ele só podia te abençoar você se você cumprisse todos os mandamentos. Não só o mandamento, mas preceitos. 613 preceitos. Além dos 10 mandamentos, tinha mais 613. E a bênção de Deus, ela só podia alcançar você se você cumprisse todos os mandamentos e os preceitos da lei. Mas só que a Bíblia diz que ninguém conseguiu cumprir. Mas, então vamos comigo. Se a bênção ela só podia alcançar você se você cumprisse todos os mandamentos, a partir do momento que você tropeçasse num só, o que alcançava você? Era a bênção ou era a maldição? Era maldição. Por quê? Hoje, quando você peca, você tem um advogado. Hoje o advogado está pronto para o quê? Para te defender. No Antigo Testamento não tinha advogado. E se o diabo vinha acusar você, você mostra suas mãos. Mas irmão, afinal, quem que foi furado a mão? Foi você ou foi Cristo? Foi Cristo. Mas como Cristo vive em você, quando você mostra a mão, espiritualmente, Satanás vê Cristo em você. Por quê? Jesus envolveu você por fora e o Espírito Santo envolveu você por dentro. Você está selado, você está brindado com Cristo. Do mesmo modo Jó. Por que Satanás diz que ele não tinha jeito de tocar em Jó? Porque em volta de Jó tinha uma cerca. Uma cerca viva, estava envolvendo Jó. Da mesma maneira, hoje você é justo. Do mesmo modo, quando aqueles anjos veio, Sodoma e Gomorra, eles quiseram destruir Sodoma e Gomorra. Eles veio até a casa de Ló. Eles falaram para Ló: Ló, apressa. Vamos sair daqui logo, porque se você não sair daqui, o juízo não pode acontecer em Sodoma e Gomorra. Mas por quê? Enquanto você estiver aqui, nós não podemos fazer nada. Porque Ló era uma pessoa salva, mas uma pessoa caída. Salva, mas não vencedora. Mas mesmo assim ele era justo aos olhos de Deus.
Enquanto tiver um justo, o juízo de Deus não pode tocar nele. Do mesmo modo que aconteceu quando Josué enviou aqueles espias na casa de quem? De Raabe. Raabe era uma prostituta, era uma pecadora. Mas o que salvou ela? Foi a obediência dela? Foi Raabe cumprir a lei, cumprir o mandamento, ela ser perfeita? Ou foi o sangue que ela passou no umbral da porta? O que realmente salvou a família de Raabe? Foi Raabe cumprir a lei, cumprir o mandamento, ser perfeita, ser justa? Não, Raabe era uma pecadora. Mas se Raabe vem na sua igreja hoje, você é o primeiro a apontar o dedo. Você é o primeiro. Então, meu amigo, no Antigo Testamento, o sangue livrou ela da morte. Do mesmo modo hoje, o sangue de Jesus livra você da condenação, da ira de Deus. Do mesmo modo que no Antigo Testamento, quando um pecador vinha até o sacerdote, ele trazia um animal. Chega lá, o sacerdote nunca, a Bíblia diz que nunca o sacerdote avaliava o pecador. Nunca. Você não vai ver um texto que o sacerdote olhava no pecador para avaliar ele. Não. O sacerdote avaliava o animal. Se o animal fosse perfeito, era aceito. O pecador colocava a mão sobre a cabeça do animal, transferia a culpa para o animal, e a justiça do animal era transferida para quem? Para o pecador. A partir desse momento, o pecador podia voltar para casa sem culpa, sem nada. O que pegou a culpa dele, o que pegou o pecado dele foi um animal inocente. Essa é a maneira que Jesus fez por mim e por você na cruz. Cristo nunca pecou, mas mesmo assim ele fez pecador por mim e por você. Ele pegou o meu pecado, ele pegou o teu pecado, ele pegou a enfermidade, ele pegou as dívidas, ele pegou tudo que havia sobre a minha vida, sobre a sua, e cravou sobre o corpo dele. Para quê? Para que eu e você hoje tenha vida e vida com abundância, para que a ira de Deus não tocasse na minha vida. Por quê? Porque ele amou você, meu amigo, de tal maneira. Ele amou você. A Bíblia diz que ele deu a vida dele. Ele pagou o preço. Ele morreu voluntariamente para mim e para você. Quando uma pessoa olhar para você, dizer para você que você não tem jeito, que você é um pecador, que você é um miserável, você mostra para ele Romanos 8:1. Opa! Jesus diz que sobre mim, aquele que estão em Cristo Jesus, agora já não há condenação mais. É agora, não é amanhã, não é depois, não, agora. Toda vez que a pessoa apontar você diz, opa, sobre mim não tem nenhuma condenação. É Jesus quem disse. Porque não depende de você. Para a pessoa falar para você que na sua vida tem condenação, tem maldição, que a maldição pode pegar você, primeiro essa maldição tem que tocar em Cristo. Ela tem que tocar em Cristo. Agora eu te pergunto, Cristo venceu a todos ou não? Cristo venceu a todos. Se você ler Salmo 18, se você ler espiritualmente, ali você vai ver a surra que o diabo tomou de Cristo. Lê Salmo 18, versículo por versículo, e você vai ver. Quando Jesus clama, Deus monta nas asas do querubim e o céu fecha. Ali foi a surra mais grande que os demônios tomou de Cristo. Lê Salmo 18 cuidadosamente.
que você vai entender. Cristo, Ele pagou o preço por todas as suas dívidas. Pecado passado, presente e futuro. Só que o que maior parte das pessoas confunde, a salvação, a Bíblia diz em Efésios 2:8 que ela é de graça. Você não precisa fazer nada, você precisa crer. João 3,16 diz assim: Deus enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para me ter a vida eterna baseado nesse versículo, eu basto crer. Talvez você pergunte assim: mas irmão, mas eu creio com pecado ou sem pecado? O jeito que você está. O jeito que você está. A partir do momento que você creu, o sangue de Jesus, ele purifica você de todos os seus pecados. A partir do momento que você creu, você tem a vida eterna. Mas, irmão, mas o negócio não está bem explicado. Mas Jesus, ele fala que ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. Mas então, irmão, se eu sou salvo pela graça, como ficam então minhas obras? Para a salvação, as suas obras para Deus é como se fosse um lençol cheio de carne podre, cheio de pus. Para a salvação, a sua obra para Deus não vale nada. Porque o que vale para Deus, para a salvação, é a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Essa obra já foi perfeita. Você não precisa acrescentar nada. Se você precisar acrescentar 1%, Cristo não cumpriu daí. Mas ele disse que a salvação não é das suas obras, é da obra de Cristo. Para quê? Para que ninguém vanglorie. Mas agora, o que você tem que entender que as suas boas obras, ela vai contar também. Mas na onde? No tribunal de Cristo. Mas irmão, você está acabando de falar que as obras não tem nada a ver com salvação. Como você pode dizer que no tribunal de Cristo as minhas obras vão ser contadas? Sim, vão ser contadas. Mas para a salvação, não. Para decidir se você vai ser recompensado ou se você vai ser disciplinado. Mas irmão, mas que obra que eu tenho que fazer? As obras que estão preparadas antes da fundação do mundo para você. Não é qualquer obra. Mas se a minha obra se queimar, irmão? E se eu for até o tribunal de Cristo, nós sabemos que o olho de Cristo é como chama de fogo. E se as minhas obras se queimar, irmão, eu posso perder a salvação? Claro que não. Você vai perder a recompensa. Você pode até sofrer severa disciplina. Mas a salvação não. Você é salvo através do fogo. Na onde está isso, irmão? 1 Coríntios 3, do 10 ao 15. As suas obras, ela vai ser provada através do fogo. Mas nunca as suas obras vai ser para a salvação, mas para a recompensa. Mas irmão, mas essa recompensa eu vou usar ela na onde? Se eu vou estar no tribunal de Cristo, eu vou usar essa recompensa na onde? É na eternidade, irmão? Não. No reino milenar de Cristo. Porque a eternidade, ela não tem fim, já diz que ela é eterna. Mas o reino de Cristo, ele vai durar quanto? 1000 anos. Quando que vai ser o fim do reino de Cristo? Quando Jesus tiver destruído o último inimigo. Qual é o último inimigo? A morte. Quando Jesus destruir o último inimigo, que é a morte, aí ele pega o reino dele e entrega para o Pai. 1 Coríntios 15, 24. Aí começa a era. Novo céu, nova terra, estado eterno. Mas só que no reino de Cristo vai depender se você praticou boas obras ou não. Porque as suas obras vai depender do galardão. Ou você vai ser rei, juiz ou sacerdote.
ou você vai ajudar Cristo a reger as nações com o quê? Com vara e cetro de ferro. É o que a Bíblia diz, meu amigo. Então depois que você é salvo, analisa bem, ó, vão comigo. O apóstolo Paulo diz que no estádio ele coloca os atletas para correr. Só que nesse estádio, somente que vai vencer, somente o vencedor. Somente o vencedor. Certo? Vão comigo ou não? Aquele que vencer, está dizendo, aquele que vencer vai receber a coroa, vai receber galardão, o nome dele vai escrever numa pedrinha, ele vai participar do fruto da árvore da vida, ele vai ter muitos bens sobre a vida dele, ele vai reger as nações, mas somente aquele que vencer, certo? Mas então a Bíblia diz que vai ter um grupo também que não vai vencer, ou seja, é crente salvo, mas crente derrotado. Por quê? Porque a Bíblia diz, vamos suponhar, irmão, que você planta uma lavoura. Você plantou vamos apanhar assim, arroz. Arroz é mais interessante. Você plantou uma lavoura de arroz. Todos os arroz madura num tempo só? Claro que não. Um pouco madura primeiro, outro pouco madura mais tardio. Esse pouco que madura primeiro são chamados de primícia. Deus leva. Se a primícia, vão a ser arrebatados. E os que maduram depois vão ficar na onde? Na grande tribulação. É o que a Bíblia disse. A Bíblia diz que Deus vai arrebatar os vencedores, as primícias, somente aqueles que venceu. Mas na onde? Nos ares? Não. Direto para o trono. Vai assentar junto com Cristo. Porque nos ares, quando que vai acontecer o arrebatamento nos ares? Quando Cristo vier. Quando Cristo vier com aqueles que já estão lá. 1 Tessalonicenses 4, ali diz, Cristo, quando ele voltar, vai vir um grupo com ele. Esse grupo é o que está com ele. Quando Cristo voltar, que vai haver o arrebatamento ali, vai encontrar com eles nos ares. Nos ares. A primícia vai direto para o trono. E você ficou. Você não foi a primícia. Você madurou tardio. Você ficou na grande tribulação. A Bíblia fala que a tribulação vai ser a última semana profética de Daniel. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Nesse 3 anos e meio, o anticristo ele vai estabelecer um reino. Na onde? Em Israel. Lá ele vai levantar o templo. Não é esse templo que tem em São Paulo, não. Lá ele vai levantar um templo. Ele vai assentar no templo, ele vai dizer que ele é Deus. Ele vai exigir adoração. E na metade da semana, ele quebra o tratado de paz. Ele quebra o pacto. Ele manda cessar sacrifício. Quando ele manda cessar o sacrifício, o judeu percebe, não é Cristo. Por quê? Porque você sabe muito bem que o judeu, ele dizima do quê? Do hortelã, do cominho. Ele dizima dessas coisas. E quando manda cessar o sacrifício, ele percebe, não é Cristo. É a partir desse momento, o anticristo vai perseguir as pessoas. Porque agora, nesse momento, o anticristo sabe quem foi adorar ele no templo. Ele sabe muito bem quem estava lá adorando ele. E você vai ter que fugir. Você é um desses pequenino. Mas para você sobreviver nesse período, ou você foge, ou você depende das nações, porque muitas nações vão sustentar você.
Muitas nações vão dar para você água, vão dar para você o que vestir, vão esconder você, mas eles vão ajudar você sem eles saber quem é você. Você vai depender das nações. Nesse dia, o inferno inteiro, 200 milhões de demônios caçando você. Mas se por aventura eles encontrar você, seja fiel até a morte. Seja fiel. Mas a Bíblia diz que nesse período, o sol, na grande tribulação, vai esquentar 7 vezes mais. Vamos comigo, vamos apanhar que o sol hoje está 40 graus. 7 vezes 4, 28. 280 graus. A pessoa vai ser frita em vida. Mas talvez você fale, irmão, mas eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Deus vai dar ordem para a morte ficar de férias durante 5 meses. Você vai pedir a morte e a morte vai olhar para você. Tô de férias. Tô de férias. Você não vai morrer. E para a pessoa sobreviver nesse período, ela tem a opção: ou foge ou aceita a marca da besta. Agora te pergunto para você. Você que é um crente, que quer viver uma vida desdeixada, um crente achando que a salvação já está bom para você, você já está contente somente com a salvação, você já não precisa mais praticar boas obras, você está contente, já irmão, eu estou salvo, tá bom, já estou contente. Então você vai ficar. Te pergunto para você, vamos suponhar que você é uma pessoa dessa que ficou. Só que você tem uma família, que a família tua também ficou. Você, sua esposa e mais 10 filhos na grande tribulação. E na sua casa está faltando tudo. Alimento, comida, leite para os seus filhos. E seus filhos chorando de fome. E perto da sua casa tem um supermercado que vende de tudo. Mas com uma condição: você tem que aceitar a marca da besta. Te pergunto para você: você deixaria sua família toda se perder, morrer ali, ou você aceitaria a marca da besta? Coloca para o dia de hoje, porque você não vai saber. A Bíblia fala que se aquele dia não fosse abreviado, ela enganaria até mesmo os escolhidos. Você não vai saber. Ela vai enganar até mesmo os escolhidos. Te pergunto hoje, colocando para o dia de hoje. Na sua casa está faltando de tudo. Alimento. Você com 10 filhos. Tudo passando necessidade. Em frente à sua casa tem um supermercado. Qual é a condição? Você recebeu uma marca. Você receberia ou não essa marca? Para poder se alimentar sua família. O que realmente você fazeria? O que realmente você faz nesse momento? Qual é a sua resposta? Ah, irmão, é sim ou não? Estou dizendo para o dia de hoje. Você não sabendo que realmente é a marca da besta. Porque a Bíblia diz que nesse dia, se não fosse abreviado, nenhum escolhido sobreviveria. Ela vai enganar até mesmo muitos escolhidos. Talvez pode receber a marca. Por quê? Porque talvez vai amar mais a vida do que Cristo. Talvez pode olhar sua família e falar: a minha família está salva, mas coloca a marca. Mas hoje, te pergunto, o que te impede você hoje de olhar para Cristo? O que te impede você hoje de ser essa pessoa, não baseado no seu bom comportamento, não baseado no que você faz, mas baseado em Cristo?
O que realmente que impede você hoje? Porque a Bíblia diz que do mesmo jeito, meu amigo, que você tratar o seu irmão, o seu próximo, o seu inimigo, o Pai que está do céu, Ele vai tratar de você. A gente tem visto hoje pessoa especialista em matar a fé de irmão, a pessoa especialista em apontar. Por quê? É mais fácil apontar. É mais fácil você ver o erro do irmão do que falar Deus o ama. Hoje você está passando essa situação, mas Deus é fiel e justo para mudar. Mas não, tem pessoa que só aponta. Só aponta. Meu amigo, Deus chamou você para você vencer. Seja um vencedor. Somente os vencedores que vão ter acesso à Nova Jerusalém. Somente o vencedor que vão ter acesso ao fruto da árvore da vida. Somente o vencedor que vão ser recompensados no reino milenar de Cristo. Somente o vencedor que vão reger as nações junto com Cristo. Os não vencedores, eles vai ser o quê? Regido. Você vai ser o quê? Dominado. Hoje nós estamos no quê? Na era da graça. Mas no reino milenar de Cristo vai ser o quê? O reino de justiça. Na eternidade, volta de novo a era da graça. Mas o reino de Cristo é um reino de justiça. Por causa disso que Jesus e o vencedor vai reinar sobre você com vara e cetro de ferro. No reino de Cristo. Agora, qual é a diferença, irmão, de um vencedor e não vencedor? Qual é a diferença? A diferença é que o vencedor, o corpo dele vai ser um corpo transformado e um corpo glorificado. Um vencedor vai desfrutar de Cristo. Um vencedor vai estar lá junto com Cristo. Vai receber autoridade. Enquanto o não vencedor vai perder de desfrutar de Cristo. O vencedor vai reger sobre várias cidades. Pode ser 10, pode ser 20. Pode ser mais, pode ser uma. Vai ser rei, vai ser juiz, vai ser sacerdote. É isso que a Bíblia diz, meu amigo. A graça de Deus é isso. A graça de Deus é dessa maneira. Não é você olhar para Cristo, olhar que é impossível. Não. Tudo, meu amigo, é possível. A partir do momento que você crê em Cristo, sobre você já não existe nenhuma condenação. Quantas condenação? Nenhuma. Nenhuma, meu amigo. A partir do momento que você crê em Cristo, você não perde mais a salvação. Porque para você dizer que você perde a salvação, primeiro, Jesus falou assim, ó. Vamos comigo. Primeiro ponto. O livro da vida foi escrito na onde? Na onde que o seu nome foi escrito no livro da vida? Quando você aceitou Cristo ou lá na eternidade? Lá. O seu nome foi escrito lá na eternidade. E Jesus disse assim, ó. Vão comigo. Jesus disse assim, ó. Todo aquele que o Pai me deu, ou seja, o Pai escolheu um grupo de pessoas aqui na terra e deu para Cristo. Jesus disse, todo aquele que o Pai me deu, ou seja, o Pai deu para Cristo, e Jesus disse que nenhum dele se perderam, nenhum, a não ser o filho da perdição. Foi Jesus quem disse. E Jesus quem disse que
Não foi você que escolheu, mas foi Deus que escolheu você. É você que estava perdido. Você estava no rio de lama até os pescoços. E Deus o salvou você. E Jesus disse que nenhum deles se perdeu. Aí Jesus disse, mas um queria se perder, ou seja, tinha 100 ovelhas. Uma ovelha queria se perder, mas como Jesus, sendo um bom pastor, ele foi atrás dela até encontrá-la. Mas Jesus não só encontrou, mas como também o trouxe em segurança. Esse que estava perdido era eu, era você. E ele trouxe você em segurança. Aí ele diz, agora, essa ovelha que está na minha mão, não tem quem possa tomá-la, não tem quem possa arrebatá-la da minha mão. Te pergunto, Jesus disse que não tem como ninguém tirar da mão dele, nem você mesmo pode mais querer sair da mão de Cristo. Jesus disse que ninguém, inclusive você. Sabe por quê? Não é você que manda em você. Cristo, ele comprou você com alto preço. Ele comprou você com sangue precioso. Só que no Antigo Testamento, aquele que comprava, a pessoa era considerada escravo. Mas Cristo deu para você a liberdade. Você hoje tem liberdade em Cristo. Em Cristo, qual é a liberdade? Não tem mais condenação sobre você. Não tem. Para você disser, ou para a pessoa acusar você que pelas suas falhas, pelos seus erros, você pode perder a salvação, é o mesmo que Jesus falar para o Pai, Pai, aquelas ovelhas que o Senhor deu para mim, eu não consegui tomar contas delas, que elas se perderam. Mas Jesus não disse assim. Ele disse que ninguém se perdeu. Ninguém. E o que está na mão dele, não há quem possa tirá-la. Sabe por quê? Cristo, ele cuida de você. Ele coloca uma cerca sobre você. E dentro de você está quem? Está o Espírito Santo. Está o Espírito Santo dentro de você. Mas talvez você pense, meu irmão, mas eu peco. Como fica, irmão? O Espírito Santo dentro de mim, eu peco. Quando eu peco, irmão, o Espírito Santo, ele pode abandonar eu? Ele pode sair? Não pode. Não pode. Mas a pergunta que você tem que fazer é assim. O Espírito Santo nunca, ele abandona você. Mas qual é a pergunta que você tem que fazer? Será que o lugar, será que o local que eu estou indo, será que o Espírito Santo ele está contente comigo ou não? Você tem que fazer essa pergunta para você mesmo. Será que na onde eu estou indo, será que o lugar que eu estou participando, será que o Espírito Santo ele está contente comigo? Faça essa pergunta para você mesmo e você decide. Agora, se você pecar, o que você perde? Você perde de desfrutar da glória do Espírito Santo. Você perde de desfrutar a bênção do Espírito Santo. Mas ele está com você. O que ele está fazendo em você? Dando força para você. Você pode cair 1, 2, 3. Quantas vezes você cair, ele te levanta. Ele está dentro de você. Ele está dentro. Nunca o Espírito Santo vai abandonar você. Então, é Jesus quem disse. Ele nunca vai abandonar você. Porque você é imagem, semelhança de Deus. Quando o irmão maltrata outro, quando o irmão xinga outro irmão,
Ele está falando o quê? Porque eu e você são imagem de Deus, imagem e semelhança. Da mesma maneira que nós estivéssemos olhando para Deus, estivéssemos maltratando Deus. Porque um irmão é imagem e semelhança de Deus, meu amigo. E Jesus disse: amais uns aos outros. Talvez você pergunte, mas amar como? Como eu vos amei? Não. Jesus disse: não é como você amou, é como eu vos amei. Jesus quem disse. Mas como Jesus amou? Chegando na pessoa dizendo: mulher, eu não te condeno. Colocando a mão no leproso, curando as pessoas, todos os pecadores que vieram até Jesus, todos. Quantos? Todos. O pecado das pessoas não foi suficiente grande para impedir que Jesus operasse milagre na vida deles. Não foi. Agora, aponta para mim um fariseu que Jesus fez um milagre na vida dele. Porque o fariseu considerava a pessoa justa, eles consideravam que eles cumpriam a lei. Eles achavam assim. Mas Jesus, ele almoçava, ele jantava na casa de pecadores. E os pecados que havia na vida de pecadores não foram grandes o suficiente para impedir que Jesus curasse. Da mesma maneira, quando o ladrão da cruz estava na cruz, que o ladrão da cruz disse para Jesus: lembra-te de mim quando vier o teu reino. Eu não quero nem dialogar por que ele não recebeu o reino, mas eu quero falar uma condição. O ladrão da cruz: lembra-te de mim quando vier o teu reino. Jesus nunca falou para o ladrão da cruz: não. Primeiramente, você tem que arrepender do seu pecado, você tem que devolver tudo aquilo que você roubou. Quem é você? Como você pode olhar para mim e achar que eu vou salvar você? Quem é você? Jesus não disse isso. Jesus não olhou para o pecado que o ladrão da cruz tinha cometido. O que Jesus olhou? A partir do momento que o ladrão da cruz creu em Jesus. Jesus disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, meu amigo, quando Deus olha para você, Deus vê você justo. Deus vê você justificado. Você é justo baseado em Cristo. Espero que você tenha entendido um pouco da palavra de Deus, né? Não queira dialogar com Deus baseado no seu merecimento. Não queira santificar, não queira ser uma pessoa justa baseado no que você faça, no que você deixa de fazer. Não. Deus, ele não olha assim para você. A partir do momento que Cristo pagou o preço, você, aos olhos de Deus, por causa de Cristo, você é considerado justo. Tudo que pertence a Cristo pertence a você. Você hoje, você não vai ser abençoado, você já é. Acho que você não entendeu de novo. Você não vai ser abençoado, você já é abençoado por toda a sorte de bênção que está na onde? Nas regiões celestiais. Efésios 1, 3, 4. Toda a sorte de bênção está sobre a sua vida. Mas por que, irmão, que eu não recebo? Porque você está dialogando com Deus com base no seu merecimento, achando que você pode receber algo de Deus, achando que você é justo. Agora Deus tem por obrigação te abençoar. Não, meu amigo, Deus abençoa você se você não merecer. Porque se você merecer, já é fruto do seu trabalho, já é fruto do seu esforço. Se você trabalhou,
Você tem o direito agora de receber. Agora, se você não trabalhou e você vai receber, mas só que quando você vai receber, o patrão olha para você e diz: mas por que você está na fila? Você não trabalhou? O que você está fazendo aqui na fila? Aí você fala assim: eu sei que o Senhor é um rei justo, generoso. O Senhor abençoa o ímpio. E eu vim aqui receber minha parte. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não fiz o trabalho. Eu sei que eu não trabalhei. Mas eu sei também que Jesus trabalhou por mim. Quando você fala dessa maneira, aí Deus, ele tem que abençoar você. Porque Jesus é justo. Porque a justiça de Cristo está sobre você. Agora Deus, ele abençoa você. Por causa de Jesus. Não por causa do seu merecimento, por causa de Cristo. Mas Deus, ele só abençoa você porque você não merece. Da mesma maneira, você foi salvo, você não merecia. Mas mesmo assim, ele salvou. Mas só que tem muitas pessoas dizendo assim dessa maneira: irmão, mas eu sei que eu fui salvo pela graça. Eu sei, irmão, que eu fui salvo pela graça. Eu sei que foi mérito de Cristo. Mas, irmão, para mim receber a bênção de Deus, para mim receber um carro, para mim receber uma casa, para mim receber algo de Deus, irmão, eu tenho que fazer o quê? Do mesmo modo, meu amigo. Como você foi salvo? Como? Ou você vem me dizer para mim que a salvação que você recebeu não é nada. Ou você vem falar para mim que a salvação é menos importante do que uma bicicleta, do que uma casa, não sei. Porque a salvação, meu amigo, não precisou de você se esforçar. Agora, você acha que para você receber algo de Deus, você vai ter que se esforçar? Do mesmo modo que você foi salvo, a bênção de Deus está sobre a sua vida da mesma maneira. É a troca. Lembra bem que Jesus fez uma troca com você na cruz. O que você não pode esquecer? Da troca. Nunca se esquece que Jesus fez com você uma troca na cruz. Ele pegou o seu pecado e lançou no corpo dele. E pegou a justiça dele. Está sobre você. Porque Deus só ouve pessoa justa. Deus não ouve pecador. Deus nunca vai ouvir um pecador. Deus só pode ouvir pessoa justa. E por causa de Cristo, porque da justiça de Cristo está sobre você, agora o céu está aberto para você. Por causa de Cristo, o céu está aberto para você. Aí Deus abençoa você. Deus abençoa você, meu amigo. Isso é graça. Isso é amor de Deus. Isso é Jesus olhar para você e falar: filho, eu amei você tanto, mas tanto, filho, que eu dei minha vida para morrer no seu lugar. Ele nunca vai cobrar de você o que ele fez. Ele nunca, ele vai falar para você assim: ó, olha lá, hein, eu dei minha vida por você, mas agora vê se você pratica boas obras para que você permaneça salvo. Ele não disse isso. Ele não disse. Mas infelizmente tem muitas pessoas dizendo assim para você: ó, você foi salvo pela graça. Mas não é bem assim não. Para você permanecer salvo, você tem que praticar boas obras, porque você ainda pode perder a salvação. Tem muitas pessoas que ensinam assim. Do mesmo modo que a igreja de Gálatas estava ensinando, e o apóstolo Paulo estava o quê?
Está virado. Mas só que a igreja de Gálatas estava falando para Paulo: Paulo, quem realmente que elegeu você como apóstolo? O evangelho que você está pregando, Paulo, não é o mesmo que Pedro, Tiago e João estão pregando. É outro evangelho. Você recebeu de quem esse evangelho, Paulo? E o apóstolo Paulo, ele diz: eu não recebi de homem nenhum, eu recebi de Cristo. E quando eu desci para Jerusalém, nem um homem nenhum, nem os apóstolos acrescentou nada no evangelho meu. Por quê? Porque estava em conformidade com o evangelho dos apóstolos. O evangelho que você fala tem que estar em conformidade. O evangelho que os apóstolos pregou. Se está em conformidade com os apóstolos pregou, amém. Mas se está colocando fardo pesadíssimo sobre a vida das ovelhas, você está na lei. Sabe como você descobre se você está na lei ou você está na graça? É você olhar para a cruz e a obra da cruz não fazer na sua vida diferença nenhuma. Aí sim, você está na lei. O perigo já está batendo na sua porta. A partir do momento que a obra da cruz não faz diferença para você, o perigo já começa a bater na sua porta. Porque a maldição já está arriscando pegar você. Porque se você não está dando valor no que Cristo fez por você, você volta para a lei. E para você voltar para a lei, você não queira cumprir os mandamentos que você acha necessário. Não, você tem que cumprir todos, porque senão a maldição pega você. Agora, um crente, um cristão, aquela pessoa que acredita que a obra de Jesus já fez mudança na vida dele, esse não pode mais sofrer maldição. Mas então, irmão, eu tenho visto na maior parte das igrejas que tem a venda ainda, quebra de maldição. Eu tenho visto ainda que há crente com maldição na vida. Mas como assim, irmão? Falar é fácil, mas na prática não é isso. Eu tenho visto, irmão, que há crente ainda com maldição sobre a vida deles. Se você estudar o livro de Gálatas, você vai perceber por quê que na vida de crente há maldição na vida. A partir do momento que você decai da graça e volta a praticar a lei, a maldição pega você. Porque na graça Cristo fez por você. Na lei você tem que fazer para ser abençoado. Se você deixar de fazer, a maldição pega você. Mas Tiago diz: se você cumprir 9 mandamentos, tropeçar num só, é culpado só daquele? Não, culpado de todos. Culpado de todos. Deuteronômio 28:15, ali disse: se você cumprir todos os mandamentos, o preceito, essa bênção em Deuteronômio, ela corre atrás de você, ela alcança atrás de você. Mas se você tropeçar num só mandamento, já não é a bênção mais que corre atrás de você, é a maldição. Mas Jesus disse: todo aquele que está em Cristo, você já é abençoado. E sobre você não tem mais nenhuma condenação. Que essa noite você tenha uma noite super abençoada na graça de Deus. Que essa noite Deus possa falar com você. Ed Carlos, Cris Douglas, Fábio Douglas, José Carlos, Thelmas, Osmar, Marcelo, Noel, Fabrício Eduardo, HC Paz, Fabrício Eduardo, mestre da palavra, Fabrício, Daniel, Silvana Cidinho, Maria Fátima, Carlos de Melo, José Santo, Maria, Sérgio Mato, Guadalupe,
Sérgio Calda, Francisco, missionária Letícia, José Domon, Luiz Alves, Marcos Rogério, Tereza, Daimon, Claudemir, Marcos Marquinho, Oscar Eduardo. Obrigado a todos vocês, meu amigo. Obrigado. Que essa noite Deus possa trazer para vocês revelação de Deus. Que vocês possam falar para a pessoa esse Deus que transformou a vida de vocês. Que vocês possam olhar para aquele irmão e falar o tanto que Deus fez na sua vida, que Deus possa fazer na vida deles. Se for possível, se vocês compartilhem com o irmão que vocês acham que precisa ouvir essa palavra, compartilhe. E que essa noite você tenha uma noite super abençoada por Deus. Obrigado a todos. Fica na graça e paz de Jesus.